vamos dar sequência aqui para nossa aula 4, né? Dentro do mesmo conteúdo de produção, né? Eu parei no produtor de homocops, mostrei para vocês o videozinho, né? O link do Titanic. Depois, se vocês tiverem interesse, entrem lá que vai ter bastante detalhes. Mas aqui, né, só retornando o que nós estávamos falando, quando a gente fala de fotografia, de produção, de imagem construída, né, então tudo, o produtor vai estar por trás de tudo, né, a preocupação, o planejamento, a organização é gigante. Muitas vezes, vocês viram ali na hora que eu mostrei o videozinho do mockups do Titanic, aonde tem quantas pessoas que estão envolvidas naquela produção, né? Então aparece eles discutindo, depois vocês entram lá para ver, aparece eles discutindo como que tem que ser feito. Primeiro eles fazem um protótipo no papel, depois fazem aquela construção dentro de um tanque gigantesco que é construído, isso tudo dentro de um estúdio fechado, cheio de chroma key, né? Então, para depois a pós-produção estar ali à frente, principalmente movimentação, nem todos aquelas pessoas que caem, os corpos que caem, né? Quando o navio parte ao meio, nem tudo aquilo são pessoas reais, né? A pós-produção entra em muita coisa de detalhe ali. Mas na fotografia que nós iremos fazer, nós não vamos fazer nada no cinema. Na fotografia, vamos fazer bastante maquiagem, bastante coisa a gente vai acabar criando, para que a gente consiga ter uma imagem real, uma imagem original, né? Então, essa que é a preocupação dos truques da fotografia. Outro que eu falo que é outra especialidade em produtor é o produtor de carros. Como eu já falei lá no início, aqui na nossa região, um produtor faz tudo isso. Quando a campanha ou o ensaio é muito grande, eles contratam o produtor executivo juntamente com o produtor geral. Mas em grandes centros, né, o que acontece? Acontece que existe sim a pessoa que vai atrás dos carros, os produtores que são especializados em contratar o cast, né, atrás de personagens, né, para toda a criação da campanha. Aqui dos carros, eu até coloquei um endereço aqui, um site que é muito bacana, que é um site que só faz isso, né, só para vocês se situarem ali como que é a preocupação, né. Então, eu coloco ali que depois de escolhidos os carros para serem fotografados, o produtor poderá ir atrás da locação, providenciar os modelos. Então, o que acontece? Toda vez que chega um briefing ou layout para a equipe ou para a agência, para a equipe da produção mesmo, eles precisam entender se o carro vai ser de época, se o carro vai ser futurista, se o carro vai ter que ser construído, se esse carro é um carro zero de concessionária, se é um carro particular, enfim. Eu preciso ter o cuidado, né, e a preocupação que aquilo tem um valor, né? Então, o valor pode ser monetário, o valor pode ser emocional, como eu citei lá atrás a bicicleta, né? Então, eu preciso ter a preocupação, o cuidado, né? O zelo de devolvê-lo da maneira que eu peguei, né? Então, isso tudo vai depender do que vai ser exigido, né? Se o carro, às vezes a gente vai fazer sei lá, vou dar um exemplo de um cenário feito na terra, por exemplo, uma caminhonete que vai na terra, na chuva, ou, né, vai na lama, suja toda ela, e aí os personagens, enfim, sei lá, né?
do jeito que você pegou a caminhonete, ela tem que ser devolvida. Se for preciso lavar com escova de dente, cotonete, ela vai ser, né? Então, tem que ter todo o cuidado. Se for um carro zero de concessionária, não pode rodar, vai na plataforma, né? Todo cuidado com o carro também. Eu coloco lá a preocupação do cinto de segurança, isso tudo também tem que ser muito bem pensado. Se o carro estiver em movimento, tem que estar, todos os presentes no carro tem que estar com cinto de segurança. O cuidado dos vidros, né? Às vezes você vai fotografar dentro do estúdio, coloca o carro dentro do estúdio, ou mesmo externo. O que acontece? O vidro dá muito reflexo, nós vamos falar muito sobre técnica reflexiva, né? Mas isso na prática. O vidro dá muito reflexo. Então, se você deixa a cena com o vidro entreaberto, né? A iluminação que vai acontecer, o vidro vai dar reflexo, vai aparecer só a pessoa, né? Que estiver dentro do carro, vai aparecer só daqui para cima, daqui para baixo não vai aparecer, porque vai aparecer o reflexo. Então, ou você fecha tudo, ou você deixa todo aberto, né? E se ele tiver todo fechado, a preocupação e o cuidado com o reflexo, né, que vem de fora, porque ele não é um vidro polarizado, né? Então, o reflexo a gente tem que pensar muitas vezes até no próprio carro, na pintura do carro. Às vezes ela tá tão brilhosa que a gente tem que se preocupar de não estar no reflexo do carro, né? Ou que apareça qualquer tipo de iluminação construída no reflexo do carro. Então, tudo tem que ser muito bem pensado. Os fundos, às vezes, dá para usar o chroma key? Dá para usar o chroma key, mas muitas vezes é construído ou, né, ali mesmo, ou faz externa com carros. Enfim, eu coloquei aqui uma propaganda da Fiat, que a Fiat foi... Ela pegou a coisa na época, né, que estava acontecendo aqui, foi quando ela aproveitou da edição do aniversário da Playboy, que é a revista da Playboy, aonde a Adriane Galisteu, ela emplacou, né, com o lançamento do... A Adriane Galisteu teve uma... Não sei se todos sabem, mas ela teve uma revista que foi o boom da revista Playboy no Brasil, foi com uma edição da Adriane Galisteu, onde ela está se depilando com uma gilete, enfim. E aquilo emplacou de uma maneira gigantesca. E a gente sabe que público de Playboy hoje, né, nem sei como que tá essa revista, se existe ainda, mas acho que existe, né? Mas era um público masculino, total, né? Então, vai fazer um lançamento de carro, a Playboy sempre mantinha, né, todos os lançamentos de carro, tudo que era o público masculino, eles colocavam ali na Playboy. E quando eles resolveram, isso foi na campanha de 2012, quando eles resolveram colocar a Fiat, né, que é a Fiat 500, que é o Cinquecento, ele até coloca que tem uma frase, né? Tem coisas que a gente continua gostando mesmo com o passar do tempo, né? Aproveitou ali onde traz a Galisteu ainda com uma versão bem pin-up, né? Então, hoje seria muito mais questionado, a gente poderia falar que, né, uma coisa muito machista, né, exibição da mulher. Por quê? Porque hoje a gente vem ganhando espaço, a mulher está se tornando, ela tá tendo o seu espaço muito mais valorizado do que, e eu não tô falando de muito tempo atrás, eu tô falando de 2012, né? Mas o que eu quero dizer aqui? Nós estamos falando de uma campanha de carros. Então, assim, eles abusaram do lançamento, né, do emplacamento que foi a Playboy com a Galisteu na época, e daí eles trazem isso, né, para o lançamento do Cinquecento, que foi a campanha usando a mesma modelo, enfim.
Mas hoje a gente poderia ficar horas aqui falando sobre essa campanha hoje, né? A gente falaria muito aqui. Mas é uma campanha que deu muita, né? Muita falatório, né? Eu entro aqui como produtor de publicidade. Agora eu vou dividir um pouquinho na área da publicidade, né? Eu falei de carros, falamos de casting, de mockups. Aqui, o que seria o produtor de publicidade? O produtor de publicidade, ele é um verdadeiro faz de conta. Por quê? Porque tudo a gente constrói. Tudo a gente imagina e constrói isso. A gente constrói uma história, eu construo uma narrativa, eu construo, tudo é construído. Muitas vezes a iluminação é construída e parece que é natural, né? Então, por isso que eu coloco ali que a fotografia publicitária é um mundo de faz de conta, né? Porque é tudo, muita produção, muita construção, muito planejamento, muita pesquisa, muita organização, muito tudo, né? Então, o cuidado desse planejamento, dessa organização é tremenda, né? Feita por uma equipe gigantesca, né? Aqui eu tô falando do mundo da imagem, né? Na publicidade, mas olha como que envolve profissionais de todas as áreas ali pra gente construir uma única campanha, né? Então, as realidades são maquiadas para que os resultados sejam satisfatórios. Quando a gente fala de maquiagem, a gente fala dos mockups, a gente fala de truques da fotografia, a gente fala de pós-produção, né? Então, envolve ali não só a imagem real, o fato como ela é, não, porque nós não estamos falando de fotojornalismo. Fotojornalismo é informação real, fato, aconteceu, é aquilo ali. Publicidade não, publicidade tudo a gente constrói, né? Persuasão, né? Vocês estão estudando aí as teorias da comunicação, fazendo a AEB. Então, mas é tudo, tem toda essa teoria, né? Muito bem fundamentada, né? Por grandes teóricos, e que dá toda essa margem para a gente poder criar imagens, né? Então, eu coloco aqui que o produto a ser mostrado deverá ser atraente e despertar desejo? Sim! Lembre-se quando, o ano passado, onde eu apresentei para vocês as funções da fotografia, quando eu falava que uma das funções é muito usada na publicidade, porque uma única imagem, ela exerce todas as funções. Por quê? Porque ela representa, ela informa, ela simboliza, ela documenta, ela ensina, ela orienta. Isso são funções que uma única imagem exerce. Só que na publicidade, ela pega uma função que é muito, muito da publicidade da moda, que é o simbolismo. O que é o simbolismo? Né? É fazer, causar, despertar todo esse desejo. Por quê? O desejo do quê? De eu ter aquilo ali, de eu querer aquilo ali, mais do que... Né? Então hoje, né, eu até comentei na sala de aula que hoje os marqueteiros aí digitais falam muito, né, sobre conhecer a dor do seu cliente. A gente não vende mais o produto. Ninguém quer mais, não quero ver o produto em si, né? Eu quero ver o quê? Eu quero saber o conceito desse produto. Então, a gente não vai mais fazer fotografia do produto em si, né? Lógico que existem dois tipos de fotografias que eu também já apresentei para vocês, que eu tenho a fotografia de produto, né? O still life, o lookbook, o real, aquilo que é o que vai ser vendido. Então, se for uma bolsa, eu preciso conhecer o produto dentro, né? Dentro, fora, eu preciso ter todo o conhecimento, o que oferece, por quê? Porque hoje a gente vai comprar o quê? A imagem. Muitas vezes a gente não toca mais no produto para comprar, a gente compra a imagem, né? Mas muitas vezes a mesma bolsa faz parte da mesma coleção dessa bolsa, inspirada numa marca de acessórios
que tem um conceito muito grande. Então, como que é feito a fotografia das bolsas dessa coleção? Aí a gente vai falar de conceito, a gente vai falar de marca, a gente vai falar de identidade. Isso tudo tem que estar impregnado na fotografia. Então, a fotografia não é só produto. O produto é para venda final. Mas o que faz o meu consumidor chegar no produto final é conhecer o conceito da marca. Aí ele vai no produto. Porque hoje ele compra a marca, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Então, quando a gente fala da publicidade, que é um mundo de faz de conta, sim. Por que é um mundo de faz de conta? Porque eu preciso construir essa imagem dentro de um grandioso planejamento. Então, para que isso, a produção deverá ser muito bem feita, essa pré-produção muito bem elaborada, né? Pois grande parcela da responsabilidade do sucesso dessa campanha vai ser, né? Cabe assim aos fotógrafos que trabalham com uma grande equipe. Essa equipe tem que ser envolvida por profissionais, né? Não adianta falar, vou chamar minha amiga. Não, procurem profissionais, né? Então, é diferente de eu fazer uma campanha publicitária e contratar um fotógrafo publicitário. Diferente de eu fazer uma mesma campanha e chamar um fotógrafo que é meu amigo que faz casamento. Então, são duas áreas da fotografia totalmente diferentes, com linguagem diferente. Então, eu não vou conseguir atingir o público que eu quero. Então, eu preciso trabalhar com profissionais da área. Isso é extremamente importante. Por isso que eu falo que o produtor, para qualquer composição de campanha, criação de campanha, é inevitável, né? Porque é ele que vai atrás de toda essa parte, tanto burocrática quanto atrás de todos os cenários, enfim, né? É ele que a responsabilidade maior é dele. Então, se o resultado dessa foto for excelente, ela passará despercebida, essa produção, né? Mas pensa se essa foto não for agradável, né? Vai ser um desastre. Por quê? Porque a produção não foi adequada. Muitas vezes o produtor não tem afinidade com o fotógrafo, quem vai capturar a imagem. Isso é péssimo, né? Eu tive um exemplo não de produtor e fotógrafo, mas eu tive um exemplo de modelos, né? Que eles contrataram 2 modelos e quando as 2 chegaram, elas tinham rixas e não aceitavam fazer as fotografias juntas e todo o layout era junto, foi um auê, e daí nós precisamos dispensar uma e ir atrás de outra, porque é tudo muito rápido. E o que nos facilitou fazer essa troca foi que as fotografias foram realizadas em estúdio, mas se fosse iluminação natural, Senhor amado, como que você ia fazer? Você tem 2, 3 horas com a mesma luz. Não daria, eu teria que partir para outro dia. Se eu deixo para fazer outro dia, a gente tem que pensar que mais uma diária do fotógrafo, mais uma diária, mais o cash, mais. Cada profissional que está ali vai cobrar a parcela dele, né? Então, quer dizer, o orçamento dobra, triplica no final, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Aqui eu coloquei o exemplo de uma imagem de uma bebida, né? Para mostrar, e ainda ele coloca, ficou gelada, ficou azul, porque eles usam o símbolo, né? Se ela tá azul, se ela tá paraná, que daí ele vai entrar em marca, enfim. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar que aqui, ó, eu já comentei também, acho que em sala, quando a gente faz uma fotografia mostrando que ela está realmente gelada, na verdade ela não está gelada. Ela simplesmente, né, ela está em temperatura ambiente. E como que eu construo isso aqui? Isso aqui é construído dentro do estúdio. Isso é esse cenário, isso aqui é a peça pronta, é feita na pós-produção. Então, dentro do estúdio é realizado simplesmente a fotografia da garrafa. Então, para que ela fique com essas gotinhas, com essa aparência, tá vendo aqui, ó? Vamos prestar atenção, vamos fazer uma análise dessa imagem, que nós vamos fazer isso no estúdio.
ela está. Como que eu deixo ela gelada? Primeiro, eu vou passar um verniz fosco todo nela, passo um verniz fosco. E para fazer as gotinhas, o fato dela ficar fosca, ela já vai parecer gelada. E como que eu construo, como que eu faço essas gotinhas? Como que é feito isso aqui? É glicerina com água, a gente vai borrifar. Por que não só a água sem a glicerina? Porque a água escorre, a glicerina fixa. Então, são gotinhas aqui. Isso tudo nós vamos fazer lá no estúdio, tá? Assim que a gente voltar pra prática, a gente vai fazer isso. Lembra que eu falei que para pessoas a iluminação de cima quase não é usada? Mas para produto, ela é muito usada. Aqui eu vejo nitidamente que eu tenho uma iluminação que vem de cima e eu vou ter que encerrar o módulo sem explicar. Eu volto na próxima aula só explicando sobre essa fotografia, tá?